Olá pessoas, meu nome é Eider Wagner, do canal ondeclica.com.br, e esse é o primeiro vídeo que abrangerá a resolução de questões de informática de concurso público. Eu vou estar resolvendo aqui as questões do concurso do IFES para nível médio assistente de aluno 2015, e a intenção desses vídeos que tratarão questões de informática, está auxiliando as pessoas que não são da área e que geralmente têm dificuldade em questões de informática em concurso, e uma forma bastante razoável de se preparar para concursos públicos é estar resolvendo questões de provas anteriores, porque apesar de informática ser uma matéria que abrange bastante coisa, as questões são bastante recorrentes, costumam repetir. E quando não repetem questões, repetem o mesmo assunto, a mesma área. Então, eu vou iniciar aqui a resolução. Quem quiser ter acesso à prova e ao gabarito pode estar acessando o link na descrição do vídeo, que no site vai ter todas as informações referentes à prova. Bom, sem delongas eu vou para a primeira questão, e ela diz o seguinte: no Windows 7, em uma instalação padrão, algumas pastas comuns são criadas. Supondo essa instalação padrão, quando um arquivo é baixado na internet, ele será armazenado em qual pasta? Bom, essa questão ela quer saber se o candidato tem conhecimento sobre as pastas que são criadas automaticamente na instalação do sistema operacional Windows. Tanto no Windows como no Linux, ou em outro sistema operacional que seja, existem algumas pastas específicas que já são criadas automaticamente na instalação, sem intervenção do usuário. No caso do Windows, eu tenho aqui algumas pastas. Aqui nesse exemplo, eu tenho área de trabalho, documentos, imagens, vídeos, músicas, e eu tenho downloads, que no caso é a resposta da questão, que é a letra A, que é a pasta onde ficam os arquivos baixados da internet. Eu poderia ter uma confusão com arquivos de internet aqui, que está aqui justamente para confundir, ou talvez com uploads, que são duas expressões em inglês, downloads e uploads, up para cima e down para baixo. No caso, downloads, baixar arquivos, e uploads, subir arquivos ou enviar arquivos para um servidor que seja. Então, nesse caso, a pasta downloads, não só no Windows como no Linux também, algumas distribuições Linux também criam essa pasta downloads automaticamente, se não todas, mas a maioria delas criam a pasta downloads automaticamente para arquivos baixados da internet. A próxima questão diz o seguinte: em uma planilha de cálculo criada utilizando o aplicativo LibreOffice Calc, foi inserida a fórmula igual a 1 maior que a 2 na célula A3. E os dois possíveis valores para a célula A3 são... Bom, eu não tenho o LibreOffice Calc aqui instalado. Ele é o equivalente ao Excel do Windows. LibreOffice Calc, para quem não sabe, equivale ao Excel. Tem a mesma função no Linux. Mas eu posso fazer aqui porque geralmente essas fórmulas elas não divergem do Linux para o Windows, tá? Apesar do aplicativo ser diferente, as fórmulas continuam sendo as mesmas. Então a questão está me dizendo que na célula A3, aqui, a célula coluna A, linha 3, tem a seguinte fórmula, igual a 1 maior que a 2. Eu dei Enter e já apareceu aqui falso. Por que apareceu? A minha questão está falando que a célula 1 é maior que a 2. A 1 e a 2 estão vazias, então na verdade nenhuma é maior que a outra, elas são iguais. Eu vou colocar valores aqui. Se eu colocar um número 1 aqui, ele já vai dar verdadeiro, porque 1 é maior que nada. E se eu colocar 0, no caso, ele apareceu verdadeiro. Então, aqui na questão, está dizendo quais são os possíveis valores. Nós já vimos que o possível valor é falso ou verdadeiro, porque eu estou fazendo uma comparação entre os valores da célula,
e ele só pode me dizer se essa comparação que eu fiz é falsa ou verdadeira. Então, se A1 for maior que A2, isso vai ser verdadeiro. Uma coisa engraçada que acontece aqui, que geralmente as bancas fazem em concurso público, se vocês repararem a letra B e a D, a única coisa que tem de diferente entre as duas é o caso seja maior e o caso seja menor aqui. A pessoa que está prestando concurso público, ela olha isso e ela geralmente pensa, essas questões são iguais, uma das duas vai ser a correta, e isso é pegadinha, né? Nesse caso aqui é pegadinha. A questão certa, ela não tem nada a ver com isso. Então, nem sempre as questões que estão parecidas, uma delas é a correta, geralmente não é. Mas enfim, a próxima. Está dizendo aqui, no Windows 8, a tecla Print Screen é usada para... Print Screen está até aberto aqui, para quem não sabe, é essa tecla do teclado, obviamente, Print Screen. E essa tecla serve para capturar a tela do computador. Se eu apertar Print Screen aqui, deixa eu abrir o Paint e colar, o que eu vou ter é uma captura da tela. Isso é bem comum, é um conhecimento bastante difundido já. Então, ele fez uma confusão aqui com imprimir, com minimizar e maximizar. E na letra E, ele está dizendo copiar o conteúdo exibido na tela para a área de transferência. Então ele fez uma confusão aqui na letra A e na D com imprimir o conteúdo da tela diretamente na impressora ou imprimir a janela ativa, porque print em inglês significa imprimir. Então dá para ter essa confusão se a pessoa for pela lógica. De novo, eu tenho aqui a letra A e a D parecidas e a B e a C também parecidas, quando na verdade nenhuma delas é a correta. Então ficar atento quanto a isso. Copiar o conteúdo exibido na tela para a área de transferência é justamente isso que acontece. Quando eu aperto Print Screen, o conteúdo que está sendo exibido na tela fica na área de transferência e eu posso colar isso, igual eu fiz aqui, eu colei no Paint, mas poderia ter colado no Word, qualquer outro programa que aceite esse tipo de comando. Então, a correta é a letra E. A questão 34 de informática diz: no Microsoft Word 2007, a opção salvar como permite alterar algumas características do arquivo, exceto. Salvar como aqui ficou meio... deveria ter vindo destacado para não dar margem a outra interpretação, mas é a opção salvar como permite alterar algumas características. Enfim, eu tenho aqui local de armazenamento, tipo de arquivo, nome do arquivo, nome dos autores e senha de proteção. Eu não tenho o Word 2007, mas eu tenho 2013 aqui, que é a versão mais nova. Mas a tela para salvar como, ela é parecida. Abrir aqui a janela de salvar como e nós podemos ver que o que eu posso alterar aqui. Eu posso alterar o nome do arquivo, que está aqui. Eu posso alterar o tipo. Eu posso alterar o autor. E eu posso alterar o local, porque eu estou aqui na pasta meu computador e eu posso abrir qualquer outra pasta e salvar em outro local. No entanto, nós não vemos aqui nessa tela nenhum local para eu colocar senha. Então, o que a questão está me pedindo é justamente isso. Na opção salvar como, eu tenho o local de armazenamento, tenho o tipo de arquivo, tenho o nome do arquivo e nome dos autores, senha de proteção não. Então essa é a exceção, seria a letra E, que é a única opção errada, que nesse caso é a correta porque está pedindo a exceção. Próxima questão, 35 diz: em um anúncio de computador disponível em jornal local, são apresentadas algumas características de determinado equipamento, dentre as quais a informação 2.41 GHz. Essa informação diz respeito ao letra A, capacidade de memória RAM, B, capacidade de armazenamento em disco rígido,
C, velocidade do processador. D, tamanho da tela. E E, capacidade de memória cache. Gigahertz é quando você vê a informação de GHz, que são gigahertz, num anúncio de computador, isso tem a ver com o desempenho do processador. Quanto maior o número de gigahertz, maior o desempenho do processador, maior é a velocidade de processamento. Ou seja, um computador de 5 GHz ele é mais rápido para processar informações do que o de 2.4, no caso aqui. A memória RAM, ela não é medida em gigahertz, ela é medida em megas ou gigas. Os computadores hoje têm até 8 gigas de memória RAM, que também está ligada ao processamento, à velocidade de processamento de informação, mas não é essa a resposta correta. A letra B está dizendo capacidade de armazenamento de disco rígido. Armazenamento de disco rígido, atualmente, é medido em giga ou até tera. Geralmente o computador tem um HD de 500 gigas ou de 1 tera, então também não é gigahertz. A C, que é a correta, como eu já tinha falado, velocidade de processador. Tamanho da tela não tem nada a ver com gigahertz, tamanho da tela é em polegada, todo mundo sabe disso. E capacidade de memória cache. Essa memória cache é uma memória que vem acoplada ao processador, mas ela é medida em mega, tá? Então, a questão correta aqui é a letra C. Gigahertz está associado à velocidade de processamento, capacidade de processamento do computador. Essa questão exigiu um pouquinho mais de conhecimento de hardware. Sinceramente, não é a área que sou mais familiarizado, mas sabendo o básico dos componentes do computador, você consegue responder uma questão dessa. Bom, eu vou continuar a resolver as próximas questões no próximo vídeo. O link para o próximo vídeo está na descrição desse vídeo e nós continuamos lá. Até mais.